né? Porque antes de você querer servir, você tem que ter a gratidão de estar podendo servir, né? Mas a Zimec tem tomado um papel para si muito importante para a sociedade, né? Vai muito além da representatividade e da coletividade das suas associadas. Interessante essa pergunta sua, porque ela vem ao encontro de um projeto novo que a gente está desenvolvendo lá na APAI. Seja bem-vindo ao AcionaCast, eu sou Ney Rodrigues e olha, essa é a série Vozes que Transformam. Uma parceria com a Zimec mostrando as 15 instituições de um jeito diferente. Essas instituições são instituições que a Zimec ajuda. E hoje a gente vai conversar com o Francisco Mitre, presidente da APAI de Cláudio. A gente vai conversar sobre os desafios, sobre o propósito da entidade. Sabe aquela parte ali que você fala assim, cara, eu queria saber mais da instituição? Esse é o momento. Se você acredita que servir ao próximo é a nossa maior missão aqui na Terra, você não pode perder esse episódio não e já clica, já manda para aquele parente seu, para aquela pessoa ali que você sabe que pode ajudar. De algum jeito ela pode ajudar. Francisco, seja bem-vindo ao AcionaCast e é um prazer ter você aqui, cara. Ô, Ney, eu que agradeço você, agradeço a Zimec pela oportunidade de passar um pouquinho da APAI, né, dos serviços que a APAI presta, para toda a comunidade entender, né, tanto os serviços que ela presta, mas também o bem que ela faz para toda a sociedade e para a comunidade claudiense. Trazendo vocês aqui, cara, quando a Zimec trouxe isso para mim, eu falei, cara, que bacana, por quê? A gente consegue construir uma mensagem diferente e mostrar a pessoa dentro da instituição, certo? E aí a gente consegue pontuar coisas que às vezes nas redes sociais de vocês não tem aquele momento ali que você consegue encaixar, né? Então eu fiquei muito feliz, já era um sonho, um projeto nosso de conseguir trazer e a Zimec, ela entrou e fez essa realidade aí acontecer. Eu sempre começo perguntando quem que é a pessoa e eu vou começar um jeito diferente aqui com você. Me conta um pouco quem é o presidente da APAI. Eu comecei minha vida, né, trabalhando aos 14 anos. Eu gostava muito de estudar, sempre gostei muito de estudar. E meu pai tinha uma empresa, uma fundição, e eu pedi para ele, deixa eu trabalhar lá, né, na moldação, na calçar caixa lá, que é para quem conhece de fundição. Aí fui trabalhar aos 14 anos. Lá eu fui até os 17 anos, quando a empresa dele faliu. Aí surgiu a oportunidade de fazer um estágio, na prova de estágio, no Cicobi Copermec. E até tem uma história interessante dessa prova de estágio do Cicobi Copermec, Ney. A gente com 17 anos não tem muito juízo, né? E a prova era num domingo. Não. E eu saí no sábado, fui para a gente fala sítio, era roça, né, antigamente, fazer farra com os amigos e tal. E lá bebendo e tal. Sabe quando, não vou amanhã fazer essa prova. Cara, são 18 quilômetros para quem conhece a Bucanha, tava lá. Minha mãe, sem ter carro, pediu um tio meu para ir lá, me buscou para fazer a prova no domingo. Eu não tinha estudado pro dia, mas eu sempre gostei muito de estudar, então, assim, consegui fazer a prova e passar, né, lá no Cicobi Copermec. Passei em 4º lugar e tive a oportunidade de entrar como estagiário em 2001. E lá fui galgando, né, passei por atendente, caixa, tesouraria, gerente, até chegar hoje eu estou como diretor administrativo do Cicobi Copermec e veio essa oportunidade também de ser presidente, né, da APAI na gestão 2026-2029. Também depois empreendi no ramo de escritório contábil, tenho uma sócia também que é na Invista Contabilidade, e também empreender no ramo de construção, né, também faço construções de prédio. Tenho os investidores que estão comigo. E esse é o Francisco. Então, podemos falar que a sua mãe tem tudo a ver com o começo no Cicobi. Sim, né? Sim, com certeza. Se não fosse ela, não estaria lá. Que bacana. E quando você fala 17 anos, né? 17 anos, naquela época, realmente a gente não esquentava muita cabeça, não, né? Hoje em dia os meninos é mais centrado, né?
Mas que bacana. Então, a sua mãe é a pessoa, assim, que te colocou na linha do Cicobi. Exatamente. Se não fosse ela, não tinha. Não, era outro destino, era outro caminho, com certeza. Caramba. E eu sempre falo aqui que é importante isso, cara, pra gente saber quem que é os presidentes. Porque você fala assim, eu sou presidente. É um cargo muito alto, muito importante. A gente tem essa visão, tem essa noção. Mas também passa aquele ar que é difícil chegar em vocês. E se constrói da onde você veio. Cara, calçar caixa, eu já passei por isso, entendeu? Então, quando a pessoa fala assim, caramba, ele já calçou caixa também, cara, então ele veio lá de baixo, entendeu? Então é muito bacana isso aí. Olha só, todo mundo tem um motivo para fazer o que faz. Quando você foi para pai, eu vou me candidatar, eu vou ser presidente e eu vou ganhar X salário. A gente sabe que na instituição vocês não ganham. Pode-se falar que isso é um propósito e não um trabalho? Com certeza, Ney. Estar presidindo a APAE hoje, para mim, é um exercício de gratidão, sabe, Ney? A gente acorda pela manhã e a gente acaba tendo que começar a olhar mais para essas pequenas coisas que a gente tem como garantido. Olhar para os braços, as pernas, poder andar, ter saúde, né? Isso se a gente tem a oportunidade de acordar e com saúde, eu acho que a gente tem que ser instrumento na vida de alguém, né? É instrumento de Deus na vida de alguém. E a APAE vem com esse propósito muito legal, sabe? Ela traz inclusão, traz respeito, né? Traz dignidade para as pessoas. Tem uma passagem muito bacana, né? Que eu acho quando Jesus estava pregando lá no Sermão do Monte, Sermão da Montanha, logo no final, lá em Mateus, ele fala: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os também a eles. De onde a gente vem, né, até onde a gente chega, eu acho que assim, tem um exercício de gratidão muito grande. Eu poderia, se você, igual você falou, né, sua mãe te buscou lá no dia. Sim, e isso aconteceu, poderia não ter acontecido. Então, tem a mão de Deus em tudo na vida da gente. E a gente tem que retribuir isso de alguma forma, né, para a comunidade. Eu creio nisso, eu creio que Deus tem um propósito pra gente. Se isso aconteceu, é porque ele já sabia quem que você ia virar hoje. Então, se ele colocou sua mãe ali naquele momento, para trazer você até esse ponto, e essa ser a escadinha, né? Então, como você falou, você foi galgando, você foi crescendo, cara. Eu creio muito nisso, sem a gente acelerar o processo. E a APAE hoje, ela criou um propósito tão bacana que ela está hoje em mais de 2.200 unidades no Brasil. Pra você ver o tamanho do propósito que a APAE atendendo 1.700.000 pessoas, né? Falando de cloud, nós geramos mais de 3.000 atendimentos por mês para mais de 180 usuários e com uma equipe de 20 profissionais. A custo zero para quem usa. Então isso assim gera um propósito muito bacana que contagia a gente e contagia, né, quem acaba conhecendo isso que a gente faz lá. Você falando assim, ô Francisco, o que a sociedade acha que sabe que a APAE faz, na verdade a APAE faz muito mais. Eu vou te falar de uma visão minha, tá? Não entenda isso como um julgamento, mas é um sentimento que eu tenho. A maioria das APAEs, elas se iniciaram como escola para quem tinha deficiência intelectual, né? E isso acho que o pessoal enxergou tanto valor nisso que hoje enxerga a APAE como essa escola de quem tem a deficiência intelectual. E a APAE, ao longo dos anos, ela veio se desenvolvendo. Ela tem áreas que atendem assistência social, a inclusão, apoio às famílias, saúde. E também a escola, algumas unidades têm a escola, né? Mas a APAE de Cláudio, desde 2022, a escola em específico, os alunos foram para o ensino regular, né? Nas escolas tradicionais. Mas como que funciona a APAE lá por dentro, Ney? A gente é separado, né? A área da saúde e a área da assistência social. Na área da saúde, a gente tem psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, eu já falei, né? Fonoaudiólogo, assistente social e outros profissionais como músico, projeto de esporte, para aquelas crianças que são atendidas na saúde. E na assistência social, isso é interessante que poucas pessoas sabem, a gente tem o centro-dia.
Centro-dia, ele faz um serviço de inclusão dessas pessoas, né, que é fantástico. É como se fosse um ambiente ali, é a casa deles. Eles, então, ali eles têm que fazer todas as tarefas diárias que eles também fazem na casa deles. Então tem que ir ali, a gente tem um quarto, eles arrumam cama, arrumam as roupas lá no guarda-roupa, tem a sala de TV, onde eles assistem TV, tem o horário do lanche, aí eles vão almoçar, então tem que levar o prato na pia, tal, almoçar, né, botar a comida no prato. Então quando eles chegam em casa, eles conseguem fazer aquilo porque, né, gera um efeito ali repetitivo e vai assimilando. Então a gente tem tanto esse centro-dia quanto a área de saúde. Hoje a gente tem 40 usuários no centro-dia, 20 na parte da manhã e 20 na parte da tarde, e mais ou menos 140 usuários na parte da saúde. Cara, que massa. Essa aí eu não sabia. Você já teve algum depoimento da família falando o retorno disso? Já tivemos. A gente fez um vídeo uma vez das mães falando, né, a importância da APAE, o que gerou de transformação na vida deles, que não gera só na vida deles, mas assim como na família. E assim como a gente fala que a gente também não pode atuar só no usuário, a gente também tem que atuar na família, porque é um conjunto, né, Ney? Não adianta, igual eu tô te falando, a pessoa ir lá, viver esse centro-dia com a gente, participar e tal, e quando chegar em casa ela ficar trancada no quarto. Ela tá ali para ser inclusa, é para ter uma vida como todo mundo tem, né? É poder falar, expressar seus sentimentos. A gente ainda tem alguns tabus que a gente precisa quebrar, né? A parte afetiva deles. Mas a gente está conseguindo, a gente está chegando também nas famílias, as famílias se aproximando muito da APAE, quando a gente faz eventos, quantos familiares que se envolvem, ajudam. Isso é muito gratificante e a gente fica satisfeito porque é uma forma de ver o quanto a família está satisfeita com o serviço da APAE, né? Quando a gente vai fazer evento, eles se prontificam, não, eu vou ajudar e tal, e a gente está gerando bem lá dentro da casa deles também. Show. Eu não tenho essa pergunta aqui não, mas você falando aí, quando você fala que vocês dá assistência à família, me corrija se eu estiver errado, tá? No caso, vocês preparam a família para receber a transformação que eles têm na APAE em casa? Exatamente. Nessa parte da assistência social, a gente recebe muitos familiares que às vezes é o tutor, ou às vezes é a mãe, o pai, né? Dessas pessoas, às vezes o próprio psicólogo que a gente tem também pode estar ajudando ali nessa conversa, mas o trabalho é em conjunto. A família, o familiar, ele está ali para ser atendido e ter esse apoio junto com o usuário. É para todos, Ney? Quem dera, porque a gente não tem profissional para atender todas as famílias de todos os usuários, que esses 180 que eu te falei talvez multiplicaria, né, por 3 vezes. Mas na medida do possível, essas famílias a gente atende de forma pontual, né? A gente já tem assistente lá que atende os familiares. E a gente também faz encontros com a família, onde a gente leva palestras para falar um pouquinho para eles, né, da importância do trabalho que eles precisam fazer lá em casa para ser o complemento do que a gente faz na APAE. A gente conhece a APAE, a gente conhece várias entidades. Mas do mesmo jeito que eu sou muito leigo para essa parte, eu acredito que tem muita gente que é igual eu também, certo? Tipo assim, hoje em dia a gente tem toda a informação, só que a gente só busca a informação quando a gente precisa, quando a dor é com a gente. Esse é um erro nosso, certo? E quando vê você falar isso, só isso você já me falou que a APAE é muito maior do que eu imaginava. Para mim, a APAE era ali, ela só era, eu vou assim, só assistia, certo? Dava os cuidados e colocava de novo na casa e pronto. Então, aqui você já me falou que vocês, vamos assim, você já tem toda a preparação, toda a preocupação, família assistido. Cara, só isso aí eu já tenho a visão totalmente diferente. Entende? E eu acredito que a pessoa que está assistindo a gente, com certeza tem gente falando, caramba, não sabia disso. Qual que você tem uma pergunta que até ela é um pouquinho forte, mas ela tem que ser feita. Qual que é o momento do dia a dia da APAE que, se todo mundo pudesse presenciar, mudaria instantaneamente o preconceito de qualquer pessoa?
Olha, Ney, são muitos momentos. Eu falo que quando até no meu trabalho, que eu lido muito com números, metas, né, planilhas e precisamos atingir resultados. Quando eu chego na APAE, eu vejo assim, existe um lado humano que é diferente de qualquer outro ambiente que você possa estar, sabe? Tanto dos nossos funcionários, tem um carinho imenso lá pela APAE, você sente isso quando você chega, quanto para as oficinas. Se você tiver a oportunidade de ver uma oficina, um atendimento, conversar com o usuário, isso ajuda a desconstruir, sabe? Eles também têm as mesmas possibilidades que a gente, eles têm os mesmos afetividade, sentimentos, e a gente às vezes fica achando que não, eles são diferentes. Não, são pessoas iguais, só tem uma dificuldade de aprendizado, às vezes de assimilação maior, mas no tempo deles. Então a gente vai desconstruindo esse preconceito e trazendo para nós o quanto é importante, né, a gente estar fazendo esses momentos de inclusão e de gerar oportunidade para essas pessoas. Né? Não tem como eu te trazer aqui e não tocar em preconceito, porque o preconceito tá aí, o preconceito existe, né? Nem poderia existir, mas a gente está no mundo real, não no mundo ideal, então a gente sabe que existe. E eu creio que o dia a dia, assim, você falou aí que você chega, tem hora que te desarma ali. Cara, eu vejo que o dia a dia, a gente aprende muito com o dia a dia. Só da gente pensar ou a gente se colocar no lugar daquela pessoa e falar assim, caramba, velho, eu posso fazer isso, mas eu posso ajudar isso. E por que eu não ajudo? Eu acho que essa é a pergunta que fica mais ali na cabeça. Por que eu não ajudo? Por que eu não posso fazer igual você falou aí, vamos supor assim, vocês fazem evento e as pessoas elas podem ajudar do que elas conseguem ajudar. Exatamente. Isso eu acho que assim, ó, traz um senso de pertencimento, traz um senso de humanização, né? E é bonito ver você falar, cara, que tipo assim, ó, quando você fala, você dá pra ver que você fala de coração. Você não fala como uma pessoa que decorou aquele texto, sabe certinho. Cara, eu acho isso muito, muito bacana e não é à toa que lá em cima a gente começou lá e não é um trabalho, é um propósito, né? Cara, show. Seguinte, qual a transformação mais impressionante que você já viu lá dentro da APAE? A APAE de Cláudio, né? É uma instituição que tem 30 anos. Então, assim, a própria transformação de quando ela se iniciou para o que ela chegou, para mim já é algo do impossível. Que quem lançou essa ideia no início, com certeza não imaginava onde ela poderia chegar. Era uma escola iniciando, uma sede bem modesta, vivendo de doações. Hoje a gente tem uma sede lá que você percebe que ela toma quase um quarteirão, né? Temos mais de 20 profissionais, estamos conseguindo custear mais de 20 profissionais da saúde. Você sabe que não é barato, né, esses profissionais, atendendo mais de 180 usuários e mais de 3.000 atendimentos mês. Então, assim, essa é a transformação mais importante que eu já vi até hoje dentro da APAE. E isso não foi eu que fiz não, viu, Ney? São muitas pessoas importantes que passam, presidentes, conselheiros, funcionários, doadores, entusiastas da causa, família, próprios usuários. São pessoas que vão passando e deixando seus tijolinhos. E até chegar, né, a meu momento aqui, e se Deus permitir, eu também quero deixar o meu tijolinho aí nessa grande obra que é a APAE. Com certeza você já tá deixando, cara. E, de novo, eu vou vendo vocês conversar, vocês falar, e a gente vai juntando as coisas aqui. Se pudéssemos tirar um dia para viver sob a perspectiva de um assistido de vocês, o que você acha que a gente pararia de reclamar na rotina nossa? Nossa, Ney, a gente deixaria de reclamar
dessas coisas, esses problemas corriqueiros que é da rotina do dia a dia, sabe? Às vezes a gente reclama e a gente veria o quanto é difícil a gente enfrentar no lugar deles barreiras sociais, barreiras físicas para chegar nos objetivos que eles almejam, né? Então acho que a gente valorizaria muito, né, por ver pessoas e para ter o que a gente tem, às vezes tem que se dedicar e ter uma dificuldade muito maior, né? Assim, ó, gerir uma organização desse porte, exige uma logística absurda. Eu creio, ali eu acredito que tem uma logística muito grande. Qual é hoje o seu maior gargalo ali dentro? Olha, Ney, que eu discuto, né, mensalmente com meus conselheiros lá, além da parte do dia a dia, né, que eu falei para você, da assistência social, da saúde, da atenção aos nossos usuários, uma parte que a gente tem que discutir muito, até pela gestão e pela continuidade e sustentabilidade da instituição, é o financeiro. A gente poder chegar no fim do mês com as contas pagas, né, e saber que a gente pode iniciar mais um mês, porque a APAI ela vive de doações. A gente tem um orçamento de mais de R$1 milhão de despesa por ano. E isso esse dinheiro tem que vir de alguma forma, né? Essa receita tem que chegar. Então a gente vai atrás de doações, a gente vai dialogar com o poder público, a gente vai fazer eventos, mas sempre acreditando que isso vai dar certo, né? Mas é um assunto que a gente tem que se debater muito nas nossas reuniões e tem sido um desafio muito grande para mim e para os meus conselheiros, é a parte financeira, né? Da gente fazer a conta fechar. Você falando de parte financeira, se hoje acabasse todas as doações às empresas que doam para vocês, né? Se acabasse isso, o quanto isso atingiria a sociedade? Eu não vou falar das famílias nem dos assistidos, não. O que isso atingiria a sociedade claudiense hoje? O impacto disso? Olha, Ney, a gente teria que ou reduzir muito nossos atendimentos ou cessá-los, né? E quando a gente traz um usuário lá para dentro, a gente tem a deficiência intelectual e múltipla, que pode ser uma deficiência física, visual, de algum movimento, né, auditiva. Então, quando a gente traz esse usuário para dentro, com certeza a gente devolve algo diferente para a sociedade, né? Então, cessar esse serviço, a gente vai sobrecarregar o sistema de saúde público, né? Isso com certeza vai acontecer. E aí, assim, quando as famílias estão bem, Ney, a gente está falando famílias que trabalham para empresas. Essas famílias desses usuários, sabendo que eles estão bem assistidos na APAI, como que eles vão trabalhar na empresa deles? Trabalham melhor, bem não melhor, trabalham? com certeza. Então a APAI é mais que esse atendimento. Ela chega na empresa, nessa empresa que doa, talvez nessa empresa que não doa, mas ela chega. E é toda a verdade isso que você falou, cara, que o seu filho ou filha tá sendo bem tratado, cara, você tá em paz, tranquilo, você consegue ter uma produtividade muito, muito maior do que você falar assim, pô, tá em casa, sozinho, como é que tá? Se comeu, se não comeu, né? Então, tipo assim, eu acho que isso pode ocorrer até acidentes dentro de empresa, que a pessoa não foca ali. Tava pensando lá né, como é que meu filho tá em casa. Como tá? Né? Cara, show. E o seguinte, na sua visão, qual que é a importância das empresas e entidades como a Azimec assumirem também esse papel social? A Azimec, né, e vou falar um pouco da Azimec, mas a gente tem muitos doadores, outras empresas, né, mas a Azimec tem tomado um papel para si muito importante para a sociedade, né, vai muito além da representatividade e da coletividade das suas associadas, da força, né, coletiva das suas associadas. Porque você vê lá, ela era provedora da Santa Casa, né, há algum tempo aí, pouco tempo atrás. Ela faz essas doações mensais não só para a APAI, mas para outras entidades. Então, eu acho que ela já entendeu isso que a gente falou. E quando eu cuido das famílias, eu estou cuidando dos funcionários das empresas associadas. Entendendo isso, ela
ela começou a participar muito desse ambiente, né, das instituições. E até quero parabenizar o presidente, né, o Tom Berto, toda a sua equipe, conselheiros, porque é por aí, né, Ney? Cara, A lógica do investimento social é diferente da lógica do investimento financeiro. A gente não pode pensar a curto prazo e nem diretamente, né? Algo indireto que tem que ir lá para poder voltar. cara, é um ponto indireto que vira direto. Exatamente. Então, se você cuida da pessoa, a pessoa volta para a empresa com muito mais saúde mental, ela tem a renda dela, ela tem a parte da ZMEC, benefício, saúde, que tira, que tipo assim, era um gargalo muito grande da cidade, que isso já desafoga. Essa parte que você trouxe, ela ajuda várias instituições, e quando você pensa nessa parte da instituição, funciona todo o restante. Exato. É aonde que a gente chama atenção. Acho que tem até uma pergunta dessa aqui, mais para frente para você. É o que a gente chama atenção o seguinte: tem empresa que tem o social como um gasto desnecessário. É um gasto que, tipo, não, cara, não me interessa entrar no social. O que isso vai me trazer de lucro? Certo? Então, tipo assim, são pessoas que vê o dinheiro na frente. Só que entra nesse caso, o funcionário entra com a cabeça no mundo da lua, tem atestado toda hora, por vários outros motivos, e o dinheiro ele não entrou. Só que quando você faz o social pro seu funcionário, para a sociedade, faz o bem para outra pessoa, e isso, quando isso volta na sua linha ali na logística, isso é muito maior do que você falou aí, do que o dinheiro em si. Entende? Falo muito até com os conselheiros lá, no dia das nossas reuniões mensais, e tem esse viés, né, que eu te falei, que a gente cuidar das famílias, a gente está cuidando lá dos funcionários dessas empresas, mas o gasto ele sai do caixa. Sim. Mas o investimento social, ele está colocando a sua empresa dentro da sociedade. E isso, né, isso gera um loop ali de prosperidade, porque você acaba conhecendo pessoas quando você faz, né, o social, porque engajem com mais pessoas com o mesmo propósito, e esse propósito geralmente está em pessoas que prosperam, porque eu falo, quando a gente está nas nossas reuniões de conselho lá, eu falo com o pessoal, pode ter certeza que tem um ser maior tomando conta da empresa de vocês, né? Por acreditar muito em Deus, eu sei que enquanto a gente está na APAI, aquelas horas ali tem e assim, melhor do que ele para cuidar das nossas empresas não tem, talvez até melhor que nós, né? Não tem. Então, assim, participar colocar a sua empresa dentro desse social você está num campo energético de prosperidade muito grande. Com certeza. E com pessoas prósperas e com um engajamento e propósito diferente, né? E fazer pro próximo, cara, é até complicado de falar, porque nem sempre a gente é assim. Eu vou falar por mim, que quando a gente fala da gente, a gente pode moer, né? Não tem problema. Não tem processo. Mas, tipo assim, nem sempre a gente não nasce com esse coração, né? Infelizmente. A gente não nasce com esse coração, com tudo assim, vamos pôr assim, vindo do mundo real, vindo da família simples, a gente não tem tanto conhecimento assim. Então, hoje em dia, nossos filhos hoje já estudam, já tem uma nova cabeça, um novo conhecimento, né? E quando a gente adota essa parte do doar, quando você doa, você fala, caramba, cara, que massa, você volta leve, né? E tipo, sua vida fica melhor, seu dia fica melhor, aparece coisas melhores, e é igualzinho você falou, quem pode estar por trás disso? Só Deus, né? Então eu acho importante, cara, se a gente prospera em algum ponto, tem gente que precisa, se Deus está deixando a gente prosperar, é pra gente ajudar o próximo, né? Ele não faz a gente prosperar à toa. E já dentro dessa linha, Francisco, se eu chegasse aqui com R$50 para doar, o que isso garante para uma pessoa atendida pela Pai de Cláudio? Olha, Ney, interessante essa pergunta sua, porque
ela vem ao encontro de um projeto novo que a gente está desenvolvendo lá na APAI, que a gente quer dar uma roupagem nas doações que as pessoas fazem. Então, esses R$50, a gente quer dar uma roupagem nele para pessoas saber, ó, você está doando o carnê do açougue, você está doando o carnê da CEMIG, você está doando o carnê da Copasa, da internet, ou de um profissional, né? A gente quer dar essa roupagem justamente para isso que você disse. Pode ser os R$50 ou outro valor qualquer, mas você vai saber a destinação ali da sua doação. Claro que quando você doa hoje, ela está caindo no caixa lá, e esse caixa ele não fica por muito tempo, igual eu falei, né? A conta ali das contas fecharem no mês. Ele está sendo bem gerido, né? Haja visto o número de atendimentos. Mas você saber para onde está direcionando, né? Ó, poxa, eu estou ajudando ali no açougue da APAI. Isso é importante. Então, a gente está vindo com esse projeto, né? Que é dessa roupagem. E a sua pergunta é até boa para o pessoal de casa saber, porque logo, logo a gente vai estar lançando isso aí. E o pessoal vai poder doar, né? Com esse gasto, investimento específico. Por que dos R$50? A gente fala da PAI, de várias outras instituições, e a gente lembra da queima do alho. Você também tá ali no conselho ali. E muitas pessoas falam assim, cara, eu não tenho condição de doar. Porque eu vejo empresas doando muito dinheiro ali, e o muito dinheiro é pouco dinheiro pelo que você tá colocando aqui. E aí acaba a pessoa não doando porque acha que o dinheiro dela não vai servir para nada. Ali não vai fazer diferença. Não é que não vai servir para nada, não vai fazer diferença. Então, os R$50 aqui e esse projeto que você está entrando é bacana porque eu vou me sentir importante. Falar, cara, eu ajudei no açougue esse mês. Esse mês eu tive lá. E é importante a pessoa saber que pode ser menos que 50 também. Exatamente, Ney. Você falou da queima do alho, a gente perceber, né? Igual eu estava te explicando aqui antes, a queima do alho é um dia de evento, mas é um trabalho de 12 meses, né? Mas ainda assim, você vê uma cidade como Cláudio arrecadar, igual foi o ano passado, R$1,5 milhão num evento desse, a gente percebe que não é por uma pessoa, 2 ou 10 ou 20, é toda uma comunidade, sabe? É todo mundo envolvido. Então não é porque uma empresa doa mais, e eu não teria condição de doar igual, eu não vou doar. Eu posso doar R$10, posso doar 5, posso doar R$2. Se aquilo for de coração, aquilo vai ser multiplicado, sabe? Certeza. E a gente sabe que quando você escala, quando você consegue fazer, né, multiplicar, né, esses valores, as coisas acontecem e sem apertar ninguém, né? Cada um vai doar o que pode, mas no montante final acaba dando um valor relevante. Cara, é muito bacana. E eu acho importante, cara, trazer isso aqui. Teve uma pessoa que virou pra mim e falou assim, eu não sei qual que eu trouxe aqui, a pessoa falou assim, não, cara, quando você perguntou a ele sobre doação, eu não doava. Por que eu não doava? Eu só tenho condição de doar R$10, o que vai ser R$10 a mais, o que é R$10 a menos? Aí eu ainda falei pra ela assim, falei, agora pensa o seguinte, R$10 de 35 mil pessoas, imagina o quanto isso dá. Ela parou, pensou, mas dá muito dinheiro. Falei, pois então. Então quer dizer que os seus R$10, ele não é sozinho, ele entra num conjunto. E isso bem administrado, surge o que é hoje as instituições. Você vê as obras que estão sendo feitas na Santa Casa, você vê isso tudo. Isso nem sempre é um montante que entra tudo de uma vez. Exatamente. Entendeu? Então a gente já fez ali a pessoa ter uma outra visão, entendeu? A gente tem que olhar para esse pequeno, porque esse pequeno hoje eu trabalho numa empresa que a gente tem um orçamento mensal, por exemplo, de R$25 milhões. Aí quando fala em R$50, eu falo muito com o pessoal, gente, é a conta de CEMIG daquela agência lá, aquela menor que a gente tem, é a conta de água dela. Então a gente tem que fazer esses pequenos valores que a gente vai chegar, né, onde a gente almeja, onde a gente quer, e nos resultados extraordinários que a gente almeja, que a gente busca chegar. Na APAI não é diferente. Esse R$10 que você falou, Ney, ele pode ser um décimo da minha internet. Sim. Eu já comecei a pagar a minha internet no mês. Porque quando começa o mês, é o que eu te falei, a gente soa para fechar as contas de um mês, e quando vira o mês, eu preciso começar tudo de novo, né?
Então esses R$ 10 já me fez ali 10% da internet, foi importantíssimo, né? E R$ 10 de seu com 10 do outro, 10 do outro, a gente chega lá no orçamento que a gente precisa no final do mês. E isso aí é importante, eu tô aqui rindo aqui, porque é o seguinte, você custa fechar o mês, aí abre o mês, aí você vai toda a correria. E a vida da gente também é assim, entendeu? Então, tipo assim, cara, se, vamos pôr assim, muitos tem uma semana de folga, tipo assim, de financeiro. Se o que entrar, aquilo ali é seu, mas se não entrar, coisa, mas você tem ali 3 semanas batalhada pra você pagar aluguel, água, luz, internet. Agora, pensando isso numa instituição, cara, é muita coisa, é muita gente para ser cuidada, é muita gente para se alimentar e alimentar bem, e é muito profissional que você tem que ter. Você não pode dar qualquer comida, né? Ah, eu tô apertado, hoje não vai comer arroz e feijão. Não pode, né? Então, cara, o cinto é apertado. Com certeza. Caramba. E se tratando disso, a PAI ela não sobrevive só de boa vontade. Para quem tá assistindo, como faz para doar? A pessoa que tá em casa agora assistindo e tá com o telefone na mão ali, como é que ela faz ali para doar? Para se cadastrar como um doador é muito fácil, é só entrar em contato pelo nosso número lá do WhatsApp, que é o mesmo do telefone fixo, 3381-2502, ou ir até a sede da APAI, né, na rua Belo Horizonte, 888, bairro Novo Rosário, que as meninas lá vão estar prontamente para atender, cadastrar a pessoa como um doador, e podem ter certeza que esse valor que eles vão doar vai chegar ao destino final lá, fazendo muito bem a alguém e a uma família. Hoje em dia é tudo tecnologia, é tudo telefone, né? A gente esquece a carteira. Antigamente eu não esquecia a carteira, não. Você é dessa época também. A gente andava com a carteira no bolso ali, trocava de carteira, né? Era carteira da Company, o que for ali. A gente não esquecia. Hoje em dia a gente tá nem aí pra carteira, mas o telefone. Então, quando a gente pergunta sobre doação, se a pessoa consegue doar por telefone, agora muitas pessoas podem estar assistindo e falar, não, vou fazer isso agora, certo? Então, é uma praticidade muito grande, né, da gente, como assim, a gente toca o coração da pessoa, só que tirar a pessoa da casa dela, às vezes, para ir lá na sede, às vezes a gente não consegue, mas ela tendo essa praticidade de doar ali dentro do digital, isso aí é uma praticidade muito grande e aumenta. A gente tem o QR Code do Pix, né? Depois... Eu coloco na entrevista aqui. Porque tem pessoas que às vezes não vão se cadastrar como mensalistas, mas assim, tocou o coração naquele mês, tive condição, né? E vai lá e faz uma doação pontual. A gente tem doadores, né, que não querem se identificar, falam, hoje eu vou doar X meses aqui do açougue, por exemplo. A gente já teve doadores assim, mas eu não quero que... Não quero aparecer. Isso. Então, assim, tem de tudo. E a gente aceita, né? Lógico, o importante é doar, é ajudar. É doar e a gente... só que a gente precisa de mais. Precisa de mais doadores como esse, né? Que nos ajudam aí com essas despesas administrativas. Porque, Ney, não é só sobreviver. É igual eu te falei, a gente já está vivendo um sonho, né? Que é ver a PAI com 20 profissionais, 180 usuários, e poder se sustentar vivendo de doações num orçamento pesado como esse, né? Mas assim, a gente não pensa só em sobreviver, a gente quer aumentar. A gente tem um número principalmente de crianças que necessitam do nosso serviço, aumentando dia após dia. A gente tem fila de espera, então a gente quer aumentar, né? A gente vai além do sobreviver, a gente quer aumentar esse serviço para atender e chegar em mais e mais famílias. Você está com lotação máxima, no caso lá? Tamo, a gente tem fila de espera. E o que a gente faz? Às vezes a gente tem fila de espera para um usuário que precisaria de atendimento em mais de uma especialidade. A gente tenta encaixar pelo menos em algumas, não em todas que ele precisaria, para não deixar totalmente desassistido. Então a gente vai tentando equilibrar. Então a fila de espera, ela existe para alguns atendimentos, mas não para usuário. O usuário está sendo atendido. Entendi. E quando chega um novo que a gente não tem condição de dar nenhum atendimento, a gente fica com um aperto no coração, porque a gente sabe que precisa, né? Aí vem a vontade de buscar novos caminhos, novas formas de trazer receita para aumentar o número de profissionais e a gente poder atender todo mundo da forma que precisa. Tá, só para ficar claro aqui, espaço para acolher mais gente vocês têm,
Vocês só não têm a quantidade de profissional suficiente e financeiro para bancar isso. Exatamente, porque a gente tem um espaço bacana, né, um espaço grande, e às vezes a gente não consegue comprar as horas suficientes dos profissionais. Entendi. Então, tem momentos que a sala fica vaga, né? Eu poderia colocar mais profissionais, mais horas ali para atender. Claro que o sonho é que fique pequeno também as salas físicas, né? A gente possa aproveitar o lote que a gente tem lá no fundo, fazer mais salas. Eu penso que pela importância e relevância da APAE, por ela nos ensinar, né, essa inclusão, esse respeito à diversidade, né? Ela vai crescer muito ainda, né? E, então eu acho que a gente vai ter que crescer físico e em número de atendimentos. E espaço a gente tem. A gente só precisa de pessoas para contribuir com essa causa. Show. E essa pergunta encaixa certinho e a gente fecha isso aqui. Olha, Ney, a APAE igual eu falei, é uma instituição de 30 anos, né? Ela foi fundada em 95. 95. Isso. E ela tem toda essa importância que você está colocando aqui. Isso. Com isso, daqui 5 anos, como é que você vê essa importância? Ela vai aumentar? Qual que é a sua visão de presidente? Então, ela nasceu em 95. Já em 98, através da Lei Estadual 12.742, ela já foi decretada como de utilidade pública. Daí você vê a importância da APAE, dela, né? E hoje, eu tô te falando que, olha, se ela atende 180 usuários, ela atende 180 famílias, né? Sim. Daqui 5 anos, eu vejo ela, igual eu falei, muito maior, precisando atender mais pessoas e atendendo, não só precisando, não só deixando na fila, mas atendendo mais pessoas. Mas o que a gente quer? Aí esse é um sonho meu, tá? Meu e do conselho nosso. É de fazer a APAE se tornar um centro especializado em reabilitação. Top. O que é isso? A gente precisa ter, integrar ela à rede pública de saúde, para a gente estar integrado ao Ministério da Saúde, para a gente conseguir verbas, mas verbas mensais, para a gente não ficar aí vivendo de doações, né? E poder também aumentar os serviços prestados. A gente sabe que não é fácil, por isso que eu falo que é um sonho. A gente tem critérios, tem exigências, tem números mínimos de atendimento, equipe mínima, mas eu tenho tido um apoio muito grande da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assistência Social. O pessoal tem me ajudado muito, porque tudo que é difícil, a gente precisa ir, pelo menos, a gente começar e ir na direção do que é difícil, porque aí ele vai ficando mais próximo e as coisas vão ficando mais, né? Aquilo que era impossível começa a ficar possível, provável, né? E a gente vai chegando mais perto. Então, a gente está se organizando para buscar isso. E daqui 5 anos, eu sonho que ela esteja muito grande e integrada ao sistema público de saúde, sendo um centro especializado em reabilitação. Certo. Nós não temos essa pergunta aqui não, mas vamos lá. Se um empresário está assistindo nós agora e a gente tocou o coração dele, você como presidente, se ele te der um cheque em branco e falar para você, um cheque em branco, qual que seria a sua iniciativa agora com esse cheque em branco? Com certeza seria contratar mais profissionais para tirar essas pessoas que precisam de atendimentos da fila. Porque a gente sabe que se foi diagnosticado que precisa daquele atendimento, é porque precisa, sabe? Então não pode esperar esses atendimentos. E às vezes fica a depender da condição da família de conseguir uma ajuda, né? De conseguir que o setor público possa atender. E a gente sabe que isso tem filas, nem sempre tem vagas. Eu sei que se a gente colocar essas pessoas para dentro no momento que elas precisam, na idade que elas precisam, e fazer o que a gente precisa fazer desses atendimentos, essas pessoas vão se desenvolver mais rápido para poder ter a inclusão que a gente fala, né? De amanhã entrar no mercado de trabalho, né? Ter seus aprendizados ali concretizados, podendo assimilar melhor as coisas. Mas é limitado, então eu pegaria esse cheque e já sairia contratando mais profissionais. Show. Qual que é a maior necessidade ou desafio de vocês enfrentado atualmente? A gente já falou em financeiro, então sem ser o financeiro,
tem outro desafio a se enfrentar hoje, atualmente? Um assunto que permeia ali o nosso conselho é o financeiro, mas também a gente fala sobre alguns tabus que precisam ser quebrados. E assim, até essa oportunidade que você e a Zimec estão nos dando aqui de falar, vai ajudando a desconstruir esses tabus, né? E a gente precisa mudar, a gente precisa... Quais que são esses tabus? É a ideia de que a pessoa com deficiência é incapaz, a ideia de que ela não pode trabalhar, a ideia de que ela não possa ter afetividade por outra pessoa, a ideia de que a responsabilidade dessas pessoas só é da família e das instituições especializadas. Então, assim, mas como quebrar esses tabus? Eu preciso fazer a comunidade entender e conhecer a APAE, conhecer esse serviço, conhecer, né, que existe essas diversidades e esses tabus. Então, a gente fala muito sobre isso. Além do gargalo financeiro, são esses tabus. Tem uma idade mínima a se começar a trabalhar e tem uma idade máxima? Isso é uma curiosidade minha mesmo. Não, Ney. A gente respeita o diagnóstico médico, né? Então, a gente tem ali o diagnóstico. A partir do momento que a gente tem ali da criança, por exemplo, qualquer idade, a gente já começa a intervir ali no atendimento dela. E a idade máxima, a gente teria que ter uma idade máxima para poder, a gente fala de dar alta, né, para os usuários, mas, por exemplo, do centro de IA lá, que são os 40 usuários, né, 20 de manhã e 20 à tarde, tem usuários lá que tem 30 anos que está na APAE, desde quando iniciou. Não. Então ele já poderia ter ganhado alta às vezes. Só que a APAE faz tão bem para ele e para a família que a gente mantém ele lá, né, porque tirar ele agora desse ambiente, talvez a gente faria tão mal quanto o bem que a gente fez nesses 30 anos, sabe? A gente estava até falando sobre isso numa última palestra que a gente deu para os familiares. Foi o Daniel Cardoso, ele é membro da Federação das APAEs de Minas. Então ele falou muito sobre isso. Essas pessoas, né, você imagina como era essas pessoas há 30 anos atrás? Eu tô falando, a dificuldade que é. Fechada em quarto. A família sem saber como lidar com eles, né? Sem saber como fazer o aprendizado deles, né? E de repente a APAE surge, essas pessoas começam a frequentar e começam a sair dessas casas. Aí já não estão mais em quartos, já não estão mais em casa e você começa a ver eles na rua. E você começa a ver na rua, a socializar com eles. E naquele dia que eles não estão ali no ambiente que eles geralmente estão, o que acontece? As pessoas perguntam, poxa, o fulano não veio aqui hoje. Olha que legal, alguém que ficava no quarto, hoje a sociedade começa a sentir falta deles. Isso tudo é transformação que a APAE gera, né? E gerou na vida de alguns há 30 anos. A gente não pode simplesmente cortar, né? Então a gente dentro do possível, a gente vai mantendo eles lá para que eles possam continuar, né, nesse momento de inclusão deles. Caraca, cara. Surreal, cara. Então, tipo assim, você faz a gente voltar, não só eu, quem tá assistindo isso aqui, você voltar 30 anos atrás. Cara, tipo assim, ó. É impossível a gente pensar não existir a APAE. Depois que você colocou isso aqui, cara, não tem. Sabe que, né? Sabe aquele ponto que você fala, cara, eu não me vejo... Eu vou fazer aqui um exemplo bobo. Eu não me vejo sem celular mais. Certo? Por quê? A gente acostumou e a gente vive através disso aqui. O que você colocou aqui na mesa, cara, sem a APAE voltar 30 anos atrás. E não só o tratamento que vocês dão, mas a informação que vocês dão para as famílias. Entendeu? A vida dessa família mais tranquila. Ela sabe como lidar. Isso é transformador, né? Cara, é surreal isso. É transformador, porque é isso que a gente fala, né? A gente chega para atender o usuário e transforma a família, transforma o ambiente familiar, né?
e transforma a sociedade, porque é o que eu te falei. Aquela pessoa que antes ficava fechada num quarto, hoje, se ela não sai, a gente sente falta dela. Caraca, velho, show. O que você diria para esses empresários de cloud que ainda não doa para nenhuma instituição? Você como empresário também, o que você diria para essa... Eu creio que é uma pequena parte, mas o que você diria diretamente para eles? Essa distinção, né, entre gasto e investimento, ela permeia ali os gerentes e diretores de todas as empresas. E o investimento social, ele ainda é um passo à frente, né? Porque você tem o gasto ali, que a gente falou, que é o dinheiro que sai do caixa. Temos o investimento em algo, num projeto dentro da empresa ali, que você planeja o retorno dele. Mas o investimento social não segue essa mesma lógica, ele é diferente. Você faz aqui para talvez colher daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, mas a colheita é certa, sabe? É aquilo que eu te falei, né? Eu gosto muito da passagem que Jesus falou lá no Sermão do Monte. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles. Então, eu diria para esses empresários que não é tirar dinheiro do caixa, é colocar a sua empresa dentro da sociedade. E nenhuma empresa vive, né, isolada, ela precisa da sociedade para estar vivendo. Então, ali, né, nesse meio social, ela vai ter contato, como eu falei, quando você está permeando esse campo energético de pessoas que se doam, dificilmente você vai se encontrar com pessoas ruins nesse meio. Sim. Porque são pessoas que já têm esse propósito de se doar, né? Então você vai estar ali num campo energético com pessoas boas, talvez potenciais clientes, futuros clientes, pessoas que possam te indicar um cliente. Você vai conhecer, vai conectar com pessoas. Além do ganho direto, que essas entidades cuidam de famílias que provavelmente seu funcionário está inserido em alguma delas. Então, eu diria para esse empresário, vem para essa causa, né? E porque o investimento social também faz parte do negócio. Na Bíblia, fala que é o seguinte: a fé sem obra, ela é morta. Trazer a PAI aqui com apoio aí da Zimec, se não fosse a Zimec, eu, sinceramente, eu não consigo fazer o que eu estou fazendo com apoio da Zimec. O custo para nós é muito alto. É a nossa forma de tirar a fé do papel, entende? É a forma nossa de transformar a obra em concreto, concretar a obra. É uma forma da gente buscar a fé das pessoas e falar para ela o seguinte: não adianta você só ter a fé se você não faz nada. Não adianta você ser próspero se você não faz nada. Não adianta você falar do outro e você não faz nada. Não adianta você falar que a entidade poderia fazer ou a instituição poderia fazer se você não faz nada. A fé, ela sem a obra, ela é morta. Sim. Entendeu? Então, tipo, isso não é eu que tô falando, isso tá na Bíblia, isso tá na palavra. Então, esse é o jeito nosso, é o jeito que a gente encontrou de manifestar essa fé, mas colocar essa fé em obra e abrir a instituição de um jeito diferente. Você falou várias coisas aqui que eu não sabia, que várias pessoas creio que não sabia, né? E a importância de ter, vamos por assim, de ter isso, de ter alguém para falar sem filtro. Por que a gente foca nos presidentes? E depois, se a gente precisar, a gente traz diretores, não tem problema. Mas por que a gente foca no presidente? Porque você tem toda a liberdade de falar sem filtro, entendeu? Então, essas 15 instituições, ela só é o começo. A gente não tá, vamos por assim, a gente não tá vedado a só as 15 instituições. Isso é uma base que veio da Zimec, mas a gente não está vedado nisso. O coração da gente canta para isso. Porém, a gente precisa do mesmo apoio da sociedade. Então, não adianta a gente fazer uma matéria dessa bacana, você tocar o coração da pessoa e a pessoa pegar o telefone e fazer, tá. Não. A gente quer que essa fé seja concreta. A gente quer que tocou seu coração, tá aí o número. Entra, R$10, que beleza, já foi.
que maravilha, fiz algo para a pessoa. Então, o AcionaCast, ele quer despertar isso, entende? E a gente quer entrar fundo nessa parte. E cara, eu sou feliz por você estar aqui, sou feliz pra gente estar dentro desse projeto. Deixo o microfone aberto para você ir colocar aí o que às vezes eu não te perguntei, certo? A gente quis trazer o máximo aqui de informação para a população que não seja as mesmas informações que eles já sabem, certo? Mas tá aí aberto o microfone para você. Ô, Ney, eu só tenho a agradecer, né, a Zimec, você. Realmente é um trabalho de conscientização. E assim, semear em campo fértil, com certeza vai dar bom, né? E Cláudio é uma cidade assim que o pessoal já tem o costume já tem tradição de ajudar, né? Até um slogan da Queima do Alho, nossa tradição é ajudar. Porque, cara, eu já conversei com pessoas lá no interior de São Paulo. Nós fizemos uma festa aqui do pastel, deu 180 mil reais. Aí quando eu falo, cidade de Cláudio, com 30 mil habitantes, fez uma festa que deu 1,5 milhão de reais, é de causar inveja, né? Com certeza. E assim, é bom que provoca também as outras cidades a melhorarem, né? Trazer uma forma diferente de fazer. E a gente também a melhorar para poder estar angariando mais. Mas o pessoal de Cláudio é diferenciado, a gente só tem a agradecê-los. Não tem como sustentar uma organização, uma instituição como a APAI sem a ajuda de todos, né, da comunidade. Eu sei que não tem, nem todo mundo tem condição de ser mensalista, mas em um mês chega uma ajuda pontual de um, outro mês chega de outro, vai se revezando. Aquele que pode dar num mês, dá no outro, não dá num mês, dá no outro. Alimentos, o pessoal faz os movimentos aí, arrecada alimento. A gente tem a nossa cozinheira lá, que é a Xênia. Eu falo que ela é uma verdadeira chefe de cozinha, porque ela sabe fazer as misturas com o que chega e vira pratos espetaculares, sabe? Mas assim, agradecer mesmo vocês pelo espaço. E eu queria aproveitar o espaço para convidar o pessoal, né, para a Queima do Alho. Como eu te falei, dentro desse orçamento que a gente tem de mais de R$1 milhão no ano para sustentar a PAI, 30% vem da Queima do Alho. Caramba. Então, assim, é muito importante, né, a Queima do Alho. Então, eu queria convidar a torcida da solidariedade, né, já está convocada. Garanta seu ingresso e dia 18 de julho venha festejar, se emocionar e participar conosco dessa grande corrente do bem. Porque é através da Queima do Alho e dessas doações que a gente consegue continuar, né, nessa obra grande da APAI, de prestar serviço para tanta gente que precisa. Com certeza, cara. Eu vejo que Cláudio, tipo assim, ó, é igual você falou, é uma cidade que doa, que ajuda. Somos um polo industrial muito forte, né? Então, todas as empresas juntas, seremos mais fortes, teremos, igualzinho eu falei com o Marcílio aqui, um hospital melhor, saúde, bom, por cima, bacana pelo porte, porque se a gente tem um polo industrial grande, a gente tem dinheiro rodando. Se a gente tem dinheiro rodando, a gente tem uma população próspera, certo? E somos realmente prósperos, né? E a gente fala, eu sempre falo aqui o seguinte, que eu não visto a camisa de Cláudio, eu tatuo Cláudio, porque a camisa você troca facilmente, a tatuagem não, né? E Cláudio é a cidade carinho, então ela comporta a pessoa de fora, mas ela cuida da pessoa também de dentro. E cada dia mais, cara, a importância de ter vocês, certo? Imagina, se a gente tem tudo isso que eu falei, mas a gente não tem pessoa com o coração igualzinho vocês têm. Porque você poderia estar onde você quisesse agora, irmão, certo? Você não precisaria estar fazendo o que você faz, você não precisaria estar com tempo ali, você poderia estar em qualquer lugar do planeta, né? Mas você tá ali, certo? Você tá em reunião, acabou de sair de uma reunião agora, você tá aqui comigo, colocando a sua imagem, né? Então, precisa existir pessoas como vocês, precisa existir pessoas prósperas, coração quebrantado, pessoas inteligentes, pessoas que vão saber administrar o dinheiro do próximo, saber ter a reciprocidade ali.
A gente precisa de pessoas assim, e sempre nas minhas orações todo dia, eu sempre peço para quê? Para colocar pessoas igual vocês todo dia, levantar pessoas com propósito, certo? Porque não adianta eu ter pessoas inteligentes, mas pessoas sem propósito, pessoa que vai entrar e vai corromper um sistema. E graças a Deus, cara, graças a Deus a gente tem esse tipo de pessoas, a gente tem essa pessoa, a gente tem vocês, tem você que não precisa, não tá ali pelo dinheiro, não tá ali visando nada a não ser a transformação das outras pessoas, certo? Então eu vejo a cada dia que passa, o Francisco, aqui é uma opinião minha, eu vejo que Deus colocou uma ferramenta nas nossas mãos não para viralizar, não para ganhar dinheiro, porque não dá dinheiro isso aqui, irmão, dá trabalho, entendeu? Mas dinheiro não dá. Mas Deus colocou uma ferramenta que ela potencializa pessoas. E o que a gente faz aqui? A gente dá voz, quem tem voz, e multiplica essa voz. E muitas pessoas que ouvem essa voz, elas são despertadas, entende? Às vezes muito empresário, ele é despertado agora. Muita gente pode chegar no você amanhã e falar: Francisco, eu tô com você, cara, eu quero ajudar. Como que eu ajudo? Como que você veio? Cara, eu vim daquela matéria que você fez lá naquele podcast lá. Sim. Entende? Às vezes a pessoa ela nem segue a gente, mas o propósito nosso não é a pessoa seguir. Quem dera se todo mundo seguisse a gente, porque isso multiplica as vozes. Mas a intenção nossa é você, não sou eu. Então, o mais importante é quem serve, entendeu? Então, se através dessa entrevista a gente pôde ajudar um pouquinho a potencializar isso, cara, ganhamos. Entendeu? Então, isso é o propósito do AcionaCast. Mais uma vez, quero te agradecer. Estamos de portas abertas aí. Vocês precisando de qualquer coisa aí que a gente possa ajudar, é só entrar em contato com a gente, tá? Ney, eu te agradeço muito. Parabenizo, né, pela abertura aqui. São 15 entidades, né, que vocês vão oportunizar falar. E assim, cara, você pode ter certeza que é um projeto muito grande. É o que você falou, ele tá só começando, né? Só começando. Porque você tem uma audiência grande e isso vai conseguir potencializar essas vozes que você disse para chegar, né, em todo mundo, mostrar um pouquinho do que as entidades fazem. Amanhã eu não estou mais como presidente da APAE, eu vou ter várias pessoas interessadas na causa para ser um presidente. Eu vou ser um conselheiro dessa pessoa para estar ali apoiando, né? A gente também não sai da causa nunca, mas você tem até como uma forma de fazer um rodízio entre as pessoas para que todos possam conhecer um pouquinho da nossa rotina, né? E ter a oportunidade de ajudar, né? Uma entrevista da Queima do Alho, me fizeram uma pergunta parecida com a sua, né? Você poderia estar em casa com a sua família, por que ajudar outras famílias? A gente ajuda outras famílias justamente porque a gente tem a nossa, é gratidão por ter a nossa, a gente vai lá, né, ajudar outras famílias. E que cada um que tenha uma família em casa, que possa, né, tá levantando ali com saúde, com vontade de fazer todo dia, que possa ajudar um pouquinho essas entidades, porque, igual eu falei, Cláudio já tem um perfil servidor, mas se a gente conseguir, através do seu canal, né, que vai levar isso a várias pessoas que ainda não conhecem, conseguir fazer esse perfil do povo de Cláudio, que já é servidor, conhecer ainda mais as entidades, cara, eu acho que ninguém segura. A gente está com um projeto aí grande, que é fazer um asilo novo, né? O asilo vai juntar os 2 asilos em um só, os 3 asilos. E então a gente, assim, a Queima do Alho agora vem com mais força, por quê? Porque eu preciso manter, né, a PAI, o Marcílio lá na Santa Casa, os presidentes dos asilos, mas a gente também precisa deixar um pedacinho agora para a construção do asilo. Então, cada dia que passa é um desafio novo, mas sempre com o intuito de melhorar as condições físicas dos prédios e as condições dos atendimentos, com mais profissionais, mais aparelhagem, igual o Marcílio citou aqui da Santa Casa, né?
E isso, quem ganha é a comunidade. Isso é um campo energético muito bacana que quem entrar nele vai entender o que eu estou falando. Mas aí tem que ter pessoas como vocês, cara. Entende? É aí que tá o negócio. Porque se não tiver a pessoa que... Se tiver a pessoa que ela só entra se ela ganhar, pô, cara, não existe. Entende? É isso que eu falei com o Marcelo. Eu falei, Marcelo, tem que ter pessoa igual vocês que, tipo assim, compra o problema e resolve o problema, entende? Então, se não tiver esse tipo de pessoa, cara, o mundo, vou te falar, irmão, não tem ponto. E essa pessoa precisa estar calçada por outras pessoas, né? Porque, Ney, você ir para uma entidade que não tem, que vive de doação e tem uma despesa mensal de mais de 100 mil reais, tipo assim, poxa, eu vou entrar nisso aqui, e aí, amanhã, e no mês que vem, e no outro mês. Então, assim, além de dar os pulos que a gente tem que dar, a gente precisa de ter pessoas que nos motivam, né? Tem dias, né, que você acorda assim, tá meio cansado e tal. Às vezes alguém ali, o simples fato de estar ali, ele te apoia e te levanta para você continuar, né? Sim. Então, não tô falando em doar dinheiro, doa entusiasmo, né? Igual eu falei, são entusiastas que passaram. Esses entusiastas não foi dinheiro, não foi, às vezes, um serviço, mas são palavras positivas, né? Palavras que animam, palavras que vão levar, né, a entidade para um lugar maior. Né? A gente conta muito com essas pessoas. Se você acordasse hoje, chegasse na instituição, chegasse lá e tivesse faltando ou necessitando da quantidade do seu salário, você pensaria 2 vezes em doar? Forma alguma. Né? Porque antes de você querer servir, você tem que ter a gratidão de estar podendo servir, né? E assim, quando você chega na entidade e vê a transformação que está acontecendo, isso mexe com a gente, sabe? Isso te leva lá de quando você começou, de quantas pessoas você precisaram no seu caminho, que a gente também, a gente não vai galgar algum lugar sem precisar de ninguém, né? Verdade. São pessoas que vão te apoiando no caminho. E com esse intuito também de olhar para trás e ver quem me apoiou, eu quero seguir em frente, acendendo novas luzes aí por onde eu passar. Show de bola. É esse ponto. Tipo assim, a gente não pensa 2 vezes, porque a gente sabe que da nascente que a gente tem, a nascente ela não seca, entendeu? Então, quanto mais eu tiro, mais água vem, e mais vai fluindo, e eu vou fluindo na vida de outra pessoa. Para você que tá aí em casa, você acabou agora de descobrir, eu sempre tô falando isso aqui, acaba ficando assim, falando, mas eu nem falando isso de novo. Cara, você acabou de descobrir um bastidor diferente, certo? Você acabou de descobrir, às vezes, pontos que faltava para você ser um doador. Não só financeiro, igual ele falou. Às vezes você cozinha muito bem. Às vezes você cuida muito bem. Às vezes você é um profissional da saúde, tá aí sem propósito. Tem muito profissional, não falo só da saúde, mas tem muita gente que trabalha muito bem, é muito inteligente e não tem um propósito, tá caçando um propósito na vida. Tá aí seu propósito. Às vezes Deus já te mostrou várias vezes o seu propósito. E às vezes você pode ser um profissional que às vezes eles estão precisando. E só faltava a iniciativa. E agora sim, agora eu te dei uma sacudida e você pode colocar isso como propósito. Gente, muito obrigado. Espero que vocês possam abrir o coração, certo? Abrir o coração de vocês. Pega aí a parte mais que tocou mais o seu coração. Coloca aí nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. A gente vai colocar ali o QR Code, colocar tudo certinho. Para você que vem de uma família que precisa, que já tá na PAI, isso acho que te dá mais fôlego de você entender como que a instituição funciona, qual que é a preocupação deles, para você entender quem é o presidente e quem foi ele lá atrás. Então, para você que não sabe o que é calçar uma caixa, trabalhar numa fundição, bate aí no YouTube.
né? Aí sim, aí você vai falar, caramba, quem vê ele hoje e nem imagina como que ele começou. Então, esse é o propósito do AcionaCast, é trazer e abrir as instituições de um jeito diferente, um jeito mais humanizado, um jeito que toca seu coração e que é sem filtro. Então aqui eu tenho as perguntas, mas eu acredito que eu fiz mais umas 5, 7 que não estavam aqui e ele respondeu. Então isso aqui é sem filtro. Muito obrigado, Francisco. Obrigado mais uma vez aí, estamos Eu que abertos. agradeço.